Nesse momento eu queria saudar todos com a paz do Senhor. Queria dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar gravando esse vídeo, que trata da primeira aula da Escola Dominical sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. Quero manifestar aqui o meu sentimento de saudade dos irmãos, saudade da igreja, da congregação. Esse é um momento que todos nós estamos, por questão de recomendação das autoridades, estamos de quarentena por conta desse problema e graças a isso estamos utilizando os meios eletrônicos, os meios digitais para ministrar as aulas da escola dominical. Eu preparei um material escrito que vou lançar nos grupos para que as pessoas tenham a versão mais aprofundada do que eu vou dizer aqui, porque a minha intenção é que esse vídeo não seja muito longo. Então, esse texto escrito foi baseado numa pesquisa que eu fiz e eu vou lançar esse material nos grupos. Então vamos começar a aula agora e mais uma vez eu quero manifestar minha gratidão de participar desse projeto, dessas aulas online. Vamos começar. Primeiro de tudo, o segundo trimestre de 2020 está tratando da carta que Paulo escreveu aos Efésios. E antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: as pessoas têm, às vezes, a concepção errada, principalmente aquelas pessoas que adentraram há pouco tempo a igreja, que tem pouco conhecimento bíblico. As pessoas elas têm, às vezes, a concepção errada de achar que a Bíblia ela foi escrita como um livro só, como se ela tivesse sido escrita como uma obra só, em que um autor qualquer pegou, escreveu, tendo uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Não. Nós entendemos que a Bíblia é uma unidade, mas ela é uma unidade composta de diversos livros. Na realidade, 66 livros que nós consideramos canônicos. E esses livros, eles são divididos em duas partes. Uma parte chamada Antigo Testamento e outra parte chamada de Novo Testamento. E cada livro desses 66 livros, eles são escritos cada um no seu estilo. Você tem narrativas, você tem poesias, você tem literatura com elementos bibliográficos. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos as cartas. As cartas, como o próprio nome diz, foram obras que foram escritas de uma pessoa para outra, ou de uma pessoa para um grupo de pessoas. E essas cartas que nós temos no Novo Testamento, nós chamamos elas de documentos situacionais. Por que documentos situacionais? Porque elas foram escritas não para ser um tratado teológico, não para ser um tratado que tivesse uma sequência doutrinária pré-concebida pelo autor. Não. Foram documentos que foram escritos para tratar de problemas que estavam acontecendo nas igrejas do primeiro século. Daí o porquê que nós chamamos de documentos situacionais. E além de serem documentos situacionais, são chamados documentos didáticos. Por quê? Porque eu gosto de citar o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo ele fez 3 viagens missionárias. E dentre essas viagens missionárias, Paulo ele fundou diversas igrejas, ele visitou diversas igrejas, ele discipulou diversas igrejas. O que acontece?
Naquela época, nós não tínhamos a mesma facilidade de locomoção que nós temos hoje. Então, o que acontecia? Paulo não podia se deslocar de Jerusalém para Roma num dia e voltar no mesmo dia. Ele não tinha como fazer isso com relação a diversas igrejas. Então, o que ele fazia? Ele escrevia cartas. Ou seja, essas cartas, através dessas cartas, os apóstolos, principalmente Paulo, que escreveu 13 das cartas que nós temos no Novo Testamento, ele instruía as igrejas, ele dava instruções, ele esclarecia dúvidas, ele ensinava doutrina, enfim, eram documentos didáticos. Então, o que acontece? Para nós é muito importante entender o que essas cartas elas querem dizer. O que elas queriam dizer para aqueles crentes daquela época e os que elas querem dizer hoje. Porque o que elas queriam dizer para os crentes daquela época é a mesma coisa que elas querem dizer para a gente hoje. A diferença, sabe qual é? É porque nós vamos fazer uma aplicação diferente hoje. Por quê? Porque nós estamos num contexto diferente, estamos numa cultura diferente. Mesmo sabendo que o sentido é igual, tanto para eles quanto para nós, nós temos que fazer uma aplicação diferente. Então é isso. Efésios, a carta que nós estamos tratando, é uma carta que Paulo escreveu para um grupo de pessoas, que o título dela é exatamente Aos Efésios, porque é justamente para uma comunidade de crentes que ficava situada na igreja de Éfeso, na Ásia Menor. E através dessa carta ele dá uma série de instruções para essa igreja que nós vamos ver a partir de agora. E é interessante que essas cartas, nós estamos tratando de Efésios, mas é importante fazer uma observação aqui agora. Essas cartas elas eram escritas pelos apóstolos e o que acontece? Essas cartas elas eram lidas por uma pessoa, por um grupo de pessoas. Essas cartas elas eram copiadas à mão e essas cartas eram distribuídas entre outras igrejas. Um exemplo bom para a gente ver isso aí é o texto de Colossenses capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: Paulo escreveu àquela igreja e diz o seguinte: uma vez lida esta epístola perante vós, a carta aos Colossenses, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodicenses lede igualmente perante vós. Ou seja, Paulo escreveu duas cartas, uma para Colossos, que é a nossa Colossenses que nós temos no Novo Testamento, e ao mesmo tempo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia, que essa nós não sabemos onde se encontra essa carta. E a questão todinha é porque ele escreveu essas duas cartas aí, e as duas cartas deveriam ser lidas. A de Colossos deveria ser escrita na igreja de Colossenses, depois enviada a Laodiceia, e a de Laodiceia deveria ser lida na igreja dos Laodicenses e depois enviada a Colossos, numa espécie de troca. Por quê? Porque ali era a palavra de Paulo. A palavra de Paulo inspirado, o apóstolo inspirado, que escreveu para tratar de questões dessas duas igrejas e que aquelas instruções que ele dá são, na realidade, instruções vindas da parte do próprio Deus para essas igrejas. Então, resumindo, as cartas são documentos situacionais, elas tratam de questões específicas, elas são instrumentos didáticos que tinham o propósito de ensinar uma igreja ou um grupo de igrejas, e essas cartas elas deveriam ser lidas pelas igrejas, deveriam ser copiadas e deveriam circular entre as igrejas, porque ali tinha-se a palavra apostólica, a palavra doutrinária. Amém? Partindo para o próximo ponto, nós temos aí Efésios, uma carta sem título. Aliás, pergunta, né? Efésios, uma carta sem título? Por que é que eu coloquei essa pergunta aí no material? Porque nos manuscritos mais antigos, a gente não encontra esse termo em Éfeso. Se você abrir o capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo,
por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esse texto eu extraí da Almeida, Nova Almeida Revista e Atualizada. O que acontece? Mas no original, nos manuscritos mais antigos, a gente não encontrava essa expressão que está grifada aí em Éfeso. O que acontece? As pessoas elas têm dúvida se essa carta originalmente foi escrita para a igreja de Éfeso mesmo. Por quê? Porque nos manuscritos mais antigos, o P46, o manuscrito muratoriano, o sinaítico, o vaticano, eles que são confiáveis e são antigos, não contêm o nome da igreja em Éfeso, como existe hoje nas nossas Bíblias traduzidas para o português. Nós não sabemos por que isso aconteceu. Os estudiosos eles dão uma série de opiniões sobre isso. Alguns acreditam que essa carta de Efésios, quando ela foi escrita, ela não foi escrita para ficar somente ser lida na igreja de Éfeso. Então, os estudiosos eles fazem essa sugestão de que essa carta ela foi escrita com um nome, sem nome, para que ela circulasse por toda a região da Ásia Menor, região essa que tinha Éfeso como a principal cidade. Mas, repetindo, nos manuscritos mais antigos e nos manuscritos mais confiáveis, esse termo em Éfeso não existe. Ok? Quando a gente for tratar da questão dos destinatários, eu vou aprofundar um pouco mais isso aí. Aí fica aqui o próximo ponto, data. Quando e de onde Paulo escreveu? Quando a gente lê o capítulo 3, versículo 1 da carta aos Efésios, a gente vê que Paulo diz que estava preso. O texto diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Repare, mais uma vez repetindo, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, os estudiosos eles se perguntam em que ocasião aconteceu essa prisão de Paulo. E a grande maioria deles aponta que essa prisão de Paulo aconteceu lá em Atos, capítulo 28, versículo 30 e 31. O texto lá diz o seguinte, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nessa ocasião em que Paulo estava preso, ele escreveu, na primeira prisão, ele escreveu as chamadas cartas da prisão. Essas cartas aí, elas não são restritas somente a Éfeso. Como o próprio nome diz, no plural, cartas da prisão, engloba Filipenses, engloba Efésios, engloba Colossenses e engloba provavelmente Filemon. Na segunda prisão que Paulo sofre, já no final de sua vida, ele escreveu mais uma carta que também deveria ser classificada como de prisão, que foi a segunda carta que ele escreveu ao pastor Timóteo. Também uma carta de prisão, mas que foi escrita muito tempo depois, lá por volta do ano 64, 65, que os estudiosos acreditam que foi logo depois dessa segunda prisão, quando Paulo escreve segunda a Tessalonicenses, os estudiosos acreditam que foi logo depois de escrever essa carta que Paulo foi decapitado em Roma por ordem de Nero, imperador romano da época. Então, a data fica mais ou menos aí, nessa questão da primeira prisão de Paulo, prisão domiciliar, que os estudiosos datam em torno de 60 depois do nascimento de Jesus, 62, etc. Então, a data fica por essa conta aí. Os estudiosos colocam essa como sendo a data mais provável. O próximo ponto aqui fala sobre a autoria de Paulo.
Por quê? Porque existem estudiosos que contestam se foi Paulo mesmo que escreveu essa carta. Por quê? Porque essa carta ela é um pouco diferente das demais cartas que Paulo escreve no Novo Testamento. Primeiro, como eu já falei e vou repetir, não tem o nome da igreja nos manuscritos mais antigos e mais confiáveis. Você não encontra essa expressão em Éfeso. Segundo, essa carta ela é uma carta muito impessoal. Como assim impessoal? As cartas de Paulo, normalmente têm um forte conteúdo pessoal. Por exemplo, Romanos, quando nós lemos Romanos, nós vemos que Paulo tira uma seção enorme no capítulo 16 para saudar pessoas. Ele cita uma série de nomes de pessoas, ele cita nominalmente famílias inteiras, e ele faz isso em Romanos, ele faz isso em Corinto, ele faz isso em Filipenses, ele faz isso em diversas cartas. Mas quando chega na carta aos Efésios, Paulo ele escreve uma carta impessoal. É tanto que, para se ter uma noção do que eu estou falando, fora o nome dele, Paulo, ele só cita o nome do portador da carta, que é Tíquico, que é o mesmo homem que também é portador da carta aos Colossenses. Ou seja, Paulo ele escreveu uma carta de um jeito muito diferente da forma que ele escreveu as outras. Isso se torna ainda mais estranho pelo fato de que Paulo passou 3 anos, antes de escrever essa carta, Paulo passou 3 anos em Éfeso, discipulando essa igreja. Paulo passou 3 anos em Éfeso, instruindo essa igreja, pastoreando essa igreja. Aí, pouco tempo depois, ele vai escrever uma carta para essa igreja e escreve uma carta tão impessoal. Então, muita gente coloca dúvida se foi Paulo mesmo que escreveu essa carta por conta disso. Sugerem que, em vez de ter sido Paulo que escreveu essa carta, na realidade foi alguém se passando por ele. Bem, mas se isso de fato aconteceu, nós temos uma série de problemas. Primeiro, a própria carta diz 2 vezes que Paulo é o escritor. Tanto no capítulo 3, versículo 1, que a gente já leu, e eu vou repetir agora, ele diz o seguinte: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Aqui ele já citou uma vez, e também no começo da carta, no capítulo 1, versículo 1, quando ele já começa abrindo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, o próprio Paulo, ele já citou 2 vezes que é o autor da carta. Claro, nós estamos falando isso como questão de evidência interna, evidência textual, a própria carta dizendo que Paulo escreveu. Mas não existe só a evidência da própria carta, não existe só a evidência interna, existe também a chamada evidência externa. Para se ter uma ideia, muitos dos pais da igreja, muitos dos escritos antigos da igreja primitiva, a maioria, a grande maioria, eu diria até que é unânime em afirmar que Paulo escreveu essa carta. Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Policarpo, Irineu, Orígenes e o próprio Marcião, que é considerado por muitos um herege gnóstico daquela época, mas Marcião foi o primeiro homem que se preocupou em fazer uma relação de livros do Novo Testamento que deveriam ser considerados canônicos. E na lista de Marcião ele também coloca essa carta aos Efésios. Claro, ninguém sabe explicar porquê, mas ele chamou essa carta de Epístola aos Laodicenses, talvez interpretando que a carta que está mencionada lá em Colossenses capítulo 4,16, com o nome de Laodicenses, na realidade foi essa carta escrita por Efésios. De qualquer maneira, não existe prova
algumas sobre isso. E, pelo contrário, é muito estranho que se essa carta tivesse o nome de Laodicenses, por que é que os outros pais da igreja não mencionam isso? Entendeu? Então, essa questão aí de autoria de Paulo, ela é bem firmada tanto na questão do texto, evidência interna, quanto na questão das provas históricas antigas, a chamada evidência externa. Então, eu assumo, nós devemos assumir, como a grande maioria dos estudiosos conservadores assumem, que Paulo é sim o escritor de Efésios. Partindo disso, agora nós vemos aí a questão dos destinatários, que é o próximo ponto. E aí está em forma de pergunta também: será que foi escrita só para Éfeso? Vocês devem lembrar que eu mencionei que nos manuscritos mais antigos, no capítulo 1, versículo 1, nós não encontramos essa expressão em Éfeso. Lá não está escrito que Paulo escreveu essa carta para uma igreja específica de Éfeso. Então, o que é que os estudiosos sugerem? Sugerem que essa carta, na realidade, ela foi escrita para atingir uma audiência maior do que a cidade de Éfeso. E por que é que eles acreditam nisso? Por uma questão histórica. Éfeso, na realidade, era a maior cidade de uma província chamada Ásia Menor. Englobava diversas outras cidades e Éfeso era a maior delas. Então, acredita-se que Paulo escreveu essa carta aos Efésios para que ela fosse lida lá e depois fosse lida nas outras igrejas da Ásia Menor. Isso explicaria porque ela não tem um tom pessoal tão forte quanto as outras cartas. Isso explicaria porque é que essa carta ela não tem um problema específico a ser combatido. Isso explicaria também essa questão de ele não mencionar destinatários específicos. Então, o que é que acontece? Essa é uma sugestão que hoje é aceita pela maioria dos estudiosos, mas apesar dela ser aceita pela maioria dos estudiosos, não se enganem, ela não é unânime. Aí você me pergunta: René, e por que é que essa teoria, apesar de explicar diversas dificuldades da carta, ela não é unânime? Por um motivo simples. Porque você vai se perguntar, se Paulo tinha a intenção de fazer com que essa carta fosse circular e fosse atingir uma audiência de toda a província da Ásia Menor, por que é que ele não especificou isso na própria carta? E nós temos base para a comparação para fazer essa pergunta. A própria carta aos Colossenses, no meio do texto, claramente Paulo diz que queria que aquela carta fosse lida pelos laodicenses. E diz também que a carta dos laodicenses deveria ser lida pela igreja de Colossos. Se tinha a mesma intenção para a carta de Efésios, por que Paulo não coloca isso no texto? Então é por esse motivo que, apesar de a hipótese de que Paulo escreveu essa carta para atingir uma audiência maior do que a cidade de Éfeso, ela, apesar de ser sugestiva, ela está sujeita a ser contestada justamente por causa dessa falta de apoio textual na própria carta aos Efésios. Aí é interessante que quando a gente olha para esses destinatários, nós assumimos que Paulo escreveu destinada aos Efésios. Nós somos abertos também a crer que a audiência de fato extrapolava a igreja de Éfeso, mas apesar de tudo, partindo do ponto de que ele tenha escrito só para a igreja de Éfeso, nós devemos lembrar que essa igreja era uma das grandes, estava situada numa das grandes cidades do Império Romano naquela época. É uma cidade que os historiadores eles dizem que no auge atingiu cerca de 300 mil pessoas a sua população. Ela contava com um porto marítimo e, além de contar com um porto marítimo, ela tinha um turismo religioso muito forte.
Tinha uma colônia de judeus muito grande naquela cidade e recebia a visita de muitos pagãos daquela época. Por quê? Porque naquela cidade de Éfeso existia um templo da deusa grega chamada de Artemis, deusa grega Artemis, que os romanos, na sua língua, o latim, chamavam de Diana, grande Diana dos Efésios. E o templo de mármore dela era a maior obra religiosa daquela época. E muita gente ganhava inclusive dinheiro fazendo réplicas desse templo. Nós vemos lá em Atos capítulo 19 que Paulo ele teve grandes problemas em Éfeso por causa da sua pregação contra a idolatria. E o que acontece? Paulo ele se interessou por essa cidade, passou 3 anos evangelizando essa cidade. Por quê? Porque era uma grande cidade daquela época. E Paulo, como um evangelista que tinha método, um evangelista que se preocupava em atingir grandes públicos, ele fez questão de dedicar grande parte do seu trabalho missionário a essa igreja. E não só grande parte do seu trabalho missionário, mas também em seu trabalho pastoral e seu trabalho como mestre. Nós temos a prova disso ao lermos essa carta que ele escreve para a igreja de Éfeso. Aí o seguinte, eu já falei e vou repetir agora. As outras cartas de Paulo, por exemplo, 1 Coríntios. Quando a gente lê 1 Coríntios, a gente vê que aquela igreja tinha uma série de problemas a serem resolvidos. Problemas com dons espirituais, as pessoas estavam exagerando na questão das línguas. Ali tinha problemas com o casamento. Nós vemos Paulo no capítulo 7 tratando desse problema. Ali tinha uma série de problemas que a gente, ao ler a carta de 1 Coríntios, a gente consegue perceber esses problemas. Quando a gente vai para a carta aos Gálatas, a gente consegue perceber que existia um problema ali relacionado a falsos ensinos. Pessoas que queriam transformar o cristianismo numa espécie de filial do judaísmo, numa nova forma de judaísmo. Quando a gente vai para Tessalonicenses, as 2 cartas, a gente vê que existiam problemas ali relacionados com a questão da escatologia, a volta de Cristo. Então, praticamente em todas as cartas de Paulo, cartas do Novo Testamento, a gente encontra algum problema, alguma situação que precisava ser abordada pelo escritor, pelo apóstolo. Mas quando a gente chega nessa carta aos Efésios, é diferente. Nós lemos os 6 capítulos dessa carta e a gente não consegue identificar um problema específico. Aí o último ponto aí eu coloquei. Se não há problemas, para que escrever? Se não há um problema específico, por que Paulo escreveu essa carta? Aí nós temos que entender que essa carta, ela contém instrução. E não são instruções quaisquer, são instruções aprofundadas. Os estudiosos entendem que essa carta de Paulo aos Efésios contém uma das doutrinas mais avançadas de todo o Novo Testamento. Ela está recheada de um conteúdo doutrinário dentre os mais avançados do Novo Testamento. Aqui Paulo ele trata de uma série de questões que de fato são aprofundados, e especialmente na questão da Igreja Universal. Normalmente, na maioria das vezes, quando a gente lê as cartas de Paulo, as outras, a gente vê que Paulo, quando utiliza o termo igreja, na maioria das vezes ele está falando de uma comunidade local. Igreja de Corinto, igreja da Galácia, igreja de Tessalônica, ou seja, comunidades locais. Mas aqui, aos Efésios, a maioria do que ele fala sobre igreja é igreja universal.
a reunião da igreja invisível no mundo todo, que comporta gentios, que comporta pessoas das mais diversas nacionalidades. Aqui a gente já vê uma ênfase que Paulo dá nessa questão dessa igreja. E ao falar sobre essas doutrinas, Paulo ele segue uma característica que é muito utilizada por ele nas suas cartas. Paulo normalmente divide as suas cartas em duas partes. Normalmente a primeira parte ele faz uma grande abordagem teológica. Ele faz uma grande um apanhado doutrinário e teológico, e numa segunda parte ele trata de questões práticas, como essa teologia se aplica à prática. E aqui nessa carta aos Efésios é muito claro ver isso. A primeira parte ela está bem dividida, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Essa primeira parte vai tratar da posição privilegiada que os crentes têm na igreja. Privilegiada por quê? Porque essa igreja é escolhida por Deus, essa igreja foi eleita por Deus e cada crente tem o privilégio de ser parte dessa igreja. Durante as próximas aulas nós vamos detalhar esses pontos, nós vamos utilizar bastante análise de textos bíblicos, nós vamos ver isso de forma aprofundada. E a segunda parte, Paulo trata das questões práticas. Na primeira parte ele trata de a posição privilegiada dos crentes, e nessa segunda parte ele vai tratar da prática dos crentes, como eles devem se comportar diante da posição privilegiada que eles têm de fazer parte da igreja escolhida por Deus. O que acontece? Nessa segunda parte, a gente vai ver que o verbo característico dessa segunda parte, que vai do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vamos ver que o verbo característico é o verbo andar, que não é o andar no sentido de caminhar, é o andar no sentido metafórico, no sentido de viver, no sentido de se comportar. É um verbo que vai se repetir só nessa segunda parte aí, 5 vezes, sempre dando essa ideia de comportamento, como o cristão que faz parte da igreja escolhida, que foi redimido, que foi lavado, que teve os seus pecados perdoados, como é que ele deve viver e como ele deve se comportar. Então, meus irmãos, para fazer um apanhado geral aqui agora, a gente vai fazer um breve resumo. Primeiro, a carta aos Efésios ela é um documento situacional, não tanto quanto as outras, mas ela foi escrita para uma igreja específica, numa situação específica. Ela tem o propósito de instruir uma igreja ou um grupo de igrejas, se é que Paulo escreveu para uma audiência maior do que é uma carta que originalmente, nos manuscritos mais antigos pelo menos, a gente não encontra esse título em Éfeso, por isso que alguns estudiosos acreditam que ela foi escrita por uma audiência que extrapola a igreja de Éfeso e talvez fosse endereçada a toda a província da Ásia Menor. Foi escrita ali mais ou menos no ano 60 ou 62, na ocasião em que Paulo estava preso em Roma, em prisão domiciliar, como a gente leu lá em Atos capítulo 28, versículo 30. Essa carta, nós não podemos ter dúvidas de que foi o próprio Paulo que escreveu. Tanto a própria carta diz isso 2 vezes, quanto a evidência externa, os escritores antigos, que estavam muito mais próximos de Paulo do que nós, eles afirmam isso. Os destinatários, nós cremos que foi para a igreja de Éfeso. Talvez, nós não podemos nos fechar para essa hipótese, talvez a carta tivesse a intenção de ter uma audiência maior, todas as igrejas da província da Ásia Menor. Com que propósito? Propósito de instruir essa igreja de Éfeso ou as igrejas da Ásia Menor, dividindo-se em 2 tipos de posição. A primeira delas,
a posição dos crentes, posição privilegiada de fazer parte da igreja escolhida, e segundo, a prática dos crentes como resposta a essa posição privilegiada. Então, meus irmãos, eu encerro por aqui. Foi uma lição curta, porque nós estamos utilizando o meio eletrônico. Foi uma lição que é apenas uma introdução, e durante o restante dos trimestres nós vamos detalhar, vamos analisar textos dessa carta, e nós devemos ler essa carta diversas vezes, se for possível. Os materiais escritos nós devemos ler também com atenção e devemos aproveitar os grupos de discussão para tirar as nossas dúvidas. Desde já eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.